Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou voltando aqui para fazer um vídeo que eu tinha prometido, que é a Revolução Pernambucana de 1817, uma das revoluções mais importantes para a história do nosso país. Então, sem mais demoras, eu vou começar aqui falando, certo? A Revolução Pernambucana, você tem que entender no contexto em que ela ocorre devido à fuga da família real portuguesa aqui para o Brasil, que aconteceu em 1807, certo? Devido às invasões napoleônicas à Europa. Então, se você entender esse contexto, você consegue entender a Revolução Pernambucana de 1817. E por que a família real fugiu de Portugal para o Brasil? Por quê? A França, Napoleão Bonaparte, decretou bloqueio continental. Então, nenhum país poderia ou deveria fazer comércio com a Inglaterra, que era inimiga da França. E aí, quem foi que fez esse comércio? Nosso querido Portugal, a família real portuguesa, o país Portugal. E aí, Napoleão Bonaparte, obviamente sabendo disso, decidiu invadir Portugal, certo? E o domínio napoleônico, a invasão napoleônica, seria facilitado pela Espanha, porque a Espanha já estava em domínio napoleônico da França. Então, a família real, muito espertamente, entre aspas, ou covardemente, pegou suas malinhas, principalmente na figura de Dom João VI, e zarpou aqui para o nosso querido país chamado Brasil. Então, a família real portuguesa saiu de Portugal e veio aqui para o nosso país. Tem mais coisas para se falar sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil? Obviamente, porque mudou muito. Mas esse é o contexto do vídeo? Não é. Então, nós agora iremos para a Revolução Pernambucana de 1817. Então, você entendeu o contexto, a família real chega no Brasil, certo? Só que, com a família real chegando no Brasil, os custos de vida aumentam, os impostos aumentam, porque você está recebendo uma corte, você está recebendo pessoas acostumadas com facilidades, luxos, com uma vida diferente, uma vida europeia. E a gente está vindo aqui para o Brasil, eles estão vindo aqui para o Brasil, e o Brasil não está acostumado a receber esse tipo de gente. Tá? Essa família real não tem essa estrutura para receber a família real. Então a família real portuguesa, ela vai, na figura de Dom João, ela vai elevar o Brasil, certo? E vai trazer seus luxos e sua fama aqui para o nosso querido Brasil. E quem é que vai sofrer com isso? A população, que vai ter que pagar impostos, vai ter que sustentar a família real. E Pernambuco já estava sofrendo com a desvalorização do comércio de açúcar e do algodão brasileiro no mercado externo, certo? Então, com essa desvalorização, com uma família real se beneficiando dos impostos brasileiros e uma distância ali da família real para a realidade, as pessoas começam a se revoltar, obviamente. E mais, os ideais republicanos já estão surgindo por todo o mundo. E ideais republicanos, iluministas, certo? Estão surgindo aqui. Que não fazia sentido nenhum ter famílias reais, ter um império, ter uma monarquia. Então esse ideal ele vai ser atrelado à Revolução Pernambucana de 1817, também conhecida como Revolução dos Padres. A Pernambucana de 1817 foi o último movimento separatista de caráter republicano do período colonial brasileiro. Teve apoio da elite local contra a presença portuguesa, defendia a república, a manutenção da escravidão, lembre-se disso, certo? Fim da cobrança de impostos, a liberdade de credo e de expressão. E, apesar de ser curto no poder, os rebeldes foram derrotados pelas tropas fiéis ao governo, condenados e punidos em praça pública, certo? E apesar de ser do curto período no poder, né, eles também conseguiram a república da Revolução Pernambucana de 1817, 72 dias, mas conseguiram também, certo? E quais foram as causas, além do que eu disse sobre a diminuição, a desvalorização do açúcar e do algodão? Veja, a gente também tem problemas econômicos e sociais como pobreza e miséria, certo? Que vão assolar a região e obviamente, todo o contexto
da crítica à família real e de seus luxos aqui no Brasil. Então isso vai começar a revoltar os pernambucanos, que, como você viu na aula anterior, os pernambucanos não são lá muito suaves em relação à monarquia, em relação a Portugal. Eles têm diversas revoluções, certo? Então, nós temos aqui a presença de muitos portugueses em postos de comando do governo local de Pernambuco e chefia de guardas militares, certo? Isso vai desagradar o quê? A elite local, que vai se sentir desprestigiada. Então, vem pessoas de fora, vem portugueses, e os pernambucanos não têm domínio sobre sua própria terra, então isso vai fazer com que eles se sintam muito, mas muito mal mesmo em relação ao governo de Dom João VI, certo? O governo imperial brasileiro. Então vamos lá, como começou de fato então a Revolução Pernambucana? Os conspiradores, né, eles já estavam se envolvendo para fazer a revolução, discutindo, conversando, e aí, no dia 6 de março de 1817, um militar chamado Manuel Joaquim Barbosa, ele anunciou voz de prisão para o capitão José de Barros Lima, que ficou conhecido como Leão Coroado. Então, José de Barros Lima, em vez de ele aceitar a voz de prisão, o que é que ele fez? Ele pegou sua espada e enfiou e matou o capitão português. Depois disso, não tinha mais para onde correr, a revolução tinha que começar. Então, ali, no dia 6 de março de 1817, começa a Revolução Portuguesa e toda aquela muvuca, todo aquele planejamento, certo? Então, o José de Barros Lima, ele vai ficar conhecido por sua participação, por ser um líder que ele vai agir e vai começar a revolução de uma forma até inesperada, mas ele faz o que é necessário e começa a Revolução Pernambucana. Aí o governador da capitania, o Caetano Pinto de Miranda, ele vai transferir o governo para o Forte do Brum, mas sem forças para resistir à prisão, ele vai e foge para o Rio de Janeiro, certo? E aí os rebeldes, eles vão assumir o poder, eles vão fazer um governo provisório, instalar um governo provisório, e aí eles vão beneficiar a elite local, certo? E com isso eles vão também fazer o governo provisório republicano e uma constituição em que diz que todo o poder emana do povo, tá certo? Então, depois disso, de ser estabelecido o governo, o que é que eles decidiram nesse governo provisório, que durou apenas 74 dias? Primeiro, tem a participação de vários grupos sociais. Elite local, militares, comerciantes e padres, certo? Eles pediam proclamação da República, fim dos impostos cobrados por Dom João VI, liberdade de imprensa e de culto, aumento dos salários dos soldados, ou soldo, como é conhecido, instituição dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E o ponto mais polêmico é a manutenção do trabalho escravo, porque isso aqui demonstra que eles não estavam aliando o discurso com a prática, que eles tinham alguns problemas ainda em resolver isso. Então, os grupos dentro da Revolução Pernambucana, eles começaram a brigar entre si, por não saber se resolver quais eram os problemas principais, principalmente porque essa questão do trabalho escravo. Porque assim, como é que tu vai ter trabalho escravo e tu defende igualdade, tu defende liberdade, tu é republicano, tu é iluminista? Não tem como, certo? Então isso foi enfraquecendo o governo pernambucano, apesar dele dar certo, apesar dele ter um governo provisório diferente de outras manifestações, de outras revoltas que aconteceram no Brasil, tá bom? E aí você tem aqui, ao decorrer do período, os pernambucanos perdendo forças, né? Os revoltosos perdendo força e domínio. E, obviamente, que o Império não ia permitir, a monarquia não ia permitir que uma província se rebelasse e ficasse por isso mesmo. Então, Dom João VI reuniu tropas, juntou forças e enviou tropas para lutar contra Pernambuco, tá certo? E no dia 20 de maio de 1817, os revoltosos se entregaram e com isso acabou a Revolução Pernambucana, a Revolta Pernambucana de 1817. Mas é uma revolta tão incrível que marcou a história, não só
de Pernambuco como do Brasil inteiro, porque é uma revolta que deu certo. Tanto é que marcou tanto Pernambuco que a data magna do estado de Pernambuco é o dia 6 de março, é feriado em Pernambuco, 6 de março de 1817, tá certo? Para se lembrar dessa revolta e contra o domínio português, tá bom? E aí, quais são as consequências da Revolução Pernambucana? Ela mostrou principalmente que a coroa precisava se reforçar e que o Brasil vai passar agora, os brasileiros, pelo menos a elite local, o povo brasileiro, ele já está muito desconfiado da monarquia, ele já não aguenta mais o domínio português. O domínio português já tem 300 anos, 1500 a 1800, 1807 aqui nesse 1817, 300 anos não, 217 anos, já tem 217 anos, né? 300 anos mesmo. Eu sou muito ruim de matemática, perdão. 300 anos, certo? Então você vê aqui a raiva do povo, o ódio em relação ao domínio português, ao que Portugal está fazendo, ao que Portugal está cobrando, ao que Portugal está explorando. Então, é uma consequência e vai, ao decorrer dos anos, influenciar a independência brasileira. É uma das principais revoltas que influenciam a independência brasileira, tá certo? Então, pessoal, deixa seu curtir, deixa seu comentário, compartilha com alguém. Se você tem dúvidas, perguntas, deixa aqui que eu posso resolver e fazer um novo vídeo. Esse é um vídeo mais curto, é só sobre a Revolução e já tem mais de 11 minutos, para você ver como a história é extensa e longa e tem muito mais coisa que a gente poderia colocar. Esse vídeo aqui é um vídeo para o Enem, para o SSA, que é a UPE do estado de Pernambuco, e também serve para concursos, então você pode compartilhar em todos os seus grupos, tá bom? Então, tchau, até a próxima, muito obrigado e a gente se vê.